Acidente no troço Sanza-Pombo-Quimbele faz 8 mortos e 27 feridos. Situação da cólera no país. Angola registra nas últimas 24 horas mais 245 novos casos. Tunísia desmantela campos improvisados de migrantes. Palanquinhas falham apuramento ao Mundial Sub-17. Estas e outras agora no Domingo Notícias. Boa noite. 8 pessoas perderam a vida num acidente de viação na Estrada Nacional 160, num troço que liga os municípios de Sanza-Pombo e Quimbele, na província do Uís, naquela localidade que registrou uma considerável progressão devido às chuvas constantes na região, onde moradores da zona alertam para a urgência de obras de contenção face à recorrência de acidentes neste troço. Segundo a Polícia Nacional, tudo aconteceu depois do despiste de um autocarro de marca Apollo, cor amarela, registado sob a matrícula LD 9902 HD, conduzido por um cidadão nacional de 48 anos de idade. Em Angola, os acidentes de viação são a segunda maior causa de morte, depois da malária. No ano 2024 foi registrado um total de 3.120 mortos e com 16.282 feridos como consequência de 12.303 acidentes, segundo dados oficiais. Dificuldades com a visão são um dos problemas que os albinos enfrentam na província de Benguela. A situação impossibilita as pessoas com esta condição de frequentarem a escola. A preocupação foi levantada pelo presidente da Associação dos Portadores de Albinismo no dia em que mais de 20 albinos beneficiaram de oferta de óculos. Com vista a facilitar a vida dos cidadãos com deficiência visual, a Maxivisão, oculista portuguesa em parceria com o Centro Oftalmológico de Benguela, ofereceu a mais de 20 albinos pares de óculos para facilitar os respectivos cidadãos com problemas visuais. Nestas últimas três missões temos-nos concentrado na população albina, porque de facto achamos que é uma comunidade muito marginalizada por causa do tempo, do clima que tem aqui. E queremos também ajudá-los porque acho que se nós também lhes dermos voz, eles próprios também têm mais motivação para ter força para continuar. Já têm tantas dificuldades com o sol, com a própria, depois acabam por ser discriminados naturalmente, não é? E então acho que eles merecem toda a nossa ajuda e a vossa também, não é? A iniciativa do Centro Oftalmológico de Benguela tem como propósito estender a campanha para outros cidadãos, principalmente para aqueles com necessidades financeiras. A nível do mercado local há dificuldades de termos lentes menos 18, menos 20, e que são pacientes que sem óculos, segundo a OMS, são pacientes considerados cegos, segundo os critérios da OMS. Então veio mitigar e minimizar aquilo que tem sido as nossas dificuldades. Tínhamos uma meta de produção de 40 óculos, que são óculos de marcas conceituadas como as Zeiss, Carreira, Prada e não só, com um elevado custo financeiro para nossos pacientes. Mas fizemos alguns esforços, conseguimos em média 20 óculos para se entregar e o projeto vai continuar caso haja necessidade e dificuldade de aquisição a nível da praça local dos nossos utentes. A par das dificuldades, os beneficiários enalteceram o gesto da empresa oculista portuguesa pela doação de mais de 20 pares de óculos. 90% dos albinos vivem em condições precárias e muitos deles têm problema de visão, e a Maxivisão veio para poder nos ajudar a melhorar a questão da visão, porque muitos querem estudar, não conseguem avançar a nível da formação porque não conseguem enxergar devidamente ao quadro e aí não conseguem estudar, e muitos desses desistem, têm insucesso escolar. É um gesto muito louvável, pois que uma das dificuldades, se não mesmo a pior, é a falta de visibilidade visível. Quer dizer, o albino já nasce com essa deficiência, e se a gente não proteger na nossa vida os olhos, vai danificar cada vez mais.
O ato de entrega dos óculos no Centro Oftalmológico contou com a representação do Consulado Português na província de Benguela. Cerca de 6 mil turistas internacionais e estrangeiros visitaram o Namibe no primeiro trimestre deste ano. A maior parte dos visitantes foram da Huila e de outras províncias do centro-sul do país, e igualmente da província de Luanda, que a cada dia apostam mais no turismo interno. Cerca de 6 mil turistas, entre nacionais e estrangeiros, visitaram a província do Namibe no primeiro trimestre deste ano. A informação foi prestada pelo diretor da Cultura e Turismo, Aurélio Ngulawa, destacando o aumento comparativamente a igual período anterior do número de visitantes, sem, no entanto, avançar o percentual dessa diferença. Podemos aqui dizer, e sem receio de errar, que só até agora, em abril, o Namibe já recebeu mais de 6 mil turistas. Então, para nós é bastante significativo. A cada ano que passa, a ideia e a perspectiva que nós estamos a ter é sempre de aumentar, né? Se nós estamos a falar do primeiro trimestre, em termos recebido perto de 5, 6 mil turistas, claro, os anos passados o número vai sendo sempre, ou foi sendo sempre mais reduzido. A cada dia que passa, o interesse de quererem visitar o Namibe tem sido maior. Os turistas nacionais que visitaram o Namibe nos primeiros 3 meses deste ano foram maioritariamente da Huila, das restantes províncias vizinhas e também de Luanda, e que elogiam as belezas naturais locais. Apelam, igualmente, aos angolanos a apostarem mais no turismo interno. Realmente é algo espetacular. Nós, como angolanos, devíamos optar pelo turismo nacional. Primeiro, o turismo é vida. O turismo é terapia, o turismo é desenvolvimento e o turismo é união. Estou muito satisfeito, afinal de contas temos boas paisagens na nossa terra, no nosso país, que nem vale a pena e nos fica muito mais barato fazermos o turismo interno. É de enaltecer, apelar aos demais para que possamos deixar o nosso conforto e irmos ao encontro das nossas belezas naturais. Eu quase não saio de casa e hoje eu saí para essa visita e estou assim maravilhada, com vontade de fazer mais. Então é um investimento que não cabe só ao Estado, cabe a todos nós. Estamos no bom caminho, tem muita coisa para se explorar. Quanto aos locais mais visitados, o grande destaque vai para as colinas que encantam os turistas nacionais e estrangeiros. Sinceramente, o que me encantou é este ponto que cá estamos. É uma loucura, é um ponto muito incrível, que é uma arte da natureza, e este para mim está a ser um ponto que está a me deixar muito feliz. Eu pensei que não viria nada mais lindo do que o Mirador da Lua, e as colinas me impressionaram muito, é muito lindo, muito lindo. Estou em êxtase, praticamente, de tão lindo que é. That's just absolutely... É fantástico o que vimos aqui na vossa terra, que é muito linda. Tem muitas potencialidades que podem levar a Angola a ser um dos países mais visitados de África. O turismo no Namibe. Nos bairros periféricos de Luanda têm surgido muitos jovens com iniciativas revolucionárias que transformam as suas comunidades, incentivando crianças e jovens desfavorecidos a prosperar. Estes líderes transformam as suas residências em espaços públicos para aprendizagem, diminuindo assim o número de crianças fora do sistema de ensino. Angola Enger Relief é um projeto educativo que existe há mais de 5 anos. Está localizado na Rua da Cerâmica, no bairro da Cuca, município do Kazenga. A iniciativa é liderada pelo jovem artista Beni Diambache, formado em língua portuguesa e comunicação, que transformou o quintal da sua residência num espaço de ensino e aprendizagem. Aqui, quase 100 crianças encontraram esperança de inclusão no sistema de ensino. O nosso maior objetivo, na verdade, com esse projeto é de dar essa inclusão educativa para essas pessoas, uma vez que sabemos que há muitas crianças fora do ensino, então criamos esse projeto, não é educativo, porque Angola Relief já tem feito seus trabalhos, então o nosso maior objetivo com esse projeto é incluir essas pessoas que estão fora do ensino. O projeto de inclusão educativa vive de doações
internacionais. Foi criado para cobrir o déficit de escolas públicas que se registra na zona e vem também ajudar a colmatar dificuldades de algumas famílias financeiramente incapacitadas em colocar os filhos na escola. Na verdade, há carência de escola pública na questão mesmo primária, no ensino primário. Vimos que temos pouquíssima escola pública aqui nos arredores. É mais explicações e pronto, que cobra uma taxa. E para alertar que a Angola Hunger Relief, esse nosso projeto, não cobramos nada. As crianças encontram material didático, têm merenda e os professores qualificados para ensiná-los. Então, o nosso maior objetivo é esses inquéritos que nós fizemos. Não há escola pública na questão do ensino primário e não só. E também mesmo por falta de valores monetários para colocar essas pessoas à educação. No bairro da Estalagem, quilômetro 12A, Rua das Sentinelas, em Viana, encontramos o projeto Leitura ao Domicílio, que visa incentivar o gosto pela leitura no seio da juventude. O projeto existe desde 2020, é liderado pelo jovem Aniceto da Silveira, formado em Direito. Transferiu a sua família para um outro bairro, numa casa de aluguer, e transformou a sua residência numa biblioteca comunitária. De forma gratuita, disponibiliza livros a qualquer cidadão em Luanda. As pessoas entram nas páginas do projeto Leitura ao Domicílio, que era Facebook, Instagram e outros, e tem um livro que eles gostaram, tiram os nossos contactos que tem lá e dizem que querem esse livro. No dia seguinte, se não termos claramente muitos pedidos, nós levamos no dia seguinte. Levamos até, não necessariamente que o interessado esteja em sua casa, em seu trabalho. Mesmo se estiver na rua, nós entregamos. Em troca só pedimos uma fotografia, ou seja, tira a fotografia para registarmos o livro e a pessoa que vai ficar com o nosso livro. Esse processo é totalmente gratuito. Vão ler durante 30 dias. Após terminar, nós também ligamos e vamos buscar o livro onde estiver. O projeto tem um acervo de 1.800 livros e recebe diariamente 50 crianças da zona que aprendem a ler e a escrever e outros incentivos artísticos. Tal como o jovem Ben na Cuca e o jovem Aniceto no quilômetro 12 da Estalagem, vários jovens em muitos bairros de Luanda lideram projetos de integração a crianças no Sistema Nacional de Ensino. Tal como um dia sonharam, também ajudam outras crianças a sonhar. Com imagens de Luís Domingos e Horácio Bapolo, a Rede Girassol. Os números da cólera continuam a preocupar o país. Nas últimas 24 horas, Angola registrou 245 novos casos, sendo 97 na província de Benguela, 37 na província de Luanda, 17 na província do Namibe, 15 na província do Bengo e 15 na província de Malanche, 12 na província de Icoluibengo, 10 no Kwanza Sul, 9 na Huila, 2 na província de Cabinda e 1 na província do Ambo. E foram registradas 12 óbitos, ao mesmo tempo em que 172 pessoas receberam alta. Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 12.193 casos, sendo 4.976 na província de Luanda. Vamos olhar para os temas que marcaram a semana. Recebemos hoje Luís Jimbo, que é especialista em resolução de conflitos. Boa noite e bem-vindo a este espaço. Boa noite, Rede Girassol e todos estes telespectadores. E também Daniel Tendo, que já é da casa, é economista. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. Passamos a seguir então para o primeiro tema e como já aqui fizemos referência, Angola registra uma subida imparável de casos de cólera, uma preocupação gritante. Como é que olha para este avanço exponencial da doença e o que tanto se justifica para estes casos? Comece por si, Daniel Tento. Manuela, continua a ser preocupante, os números vão crescendo e a par dos números de novos casos, o que preocupa também são as mortes. Numa primeira fase existiam apenas um número acrescentado de casos, mas começa a se haver também números
preocupante de pessoas que vão perdendo vida. E nós tínhamos alertado aqui que aqueles pronunciamentos, por exemplo, do Ministério Nacional de Saúde, há um conjunto de fatores que influenciam negativamente para que este surto e agora uma epidemia surge no nosso país. Eu reitero, já frisei aqui num dos programas, que há toda a necessidade de desenvolvermos uma atenção especial ao nosso sistema de saneamento básico, uma vez que é parte, é uma das causas principais deste problema, porque enquanto não tivermos um sistema de saneamento aceitável, doenças desta natureza, que são hídricas, são higiênicas, continuarão a surtir. Certamente que é uma mancha muito negativa num ano em que celebramos 50 anos de independência, e vou buscar este facto porque mostra claramente que Angola continua a ser um Estado com fortes vestígios daqueles que são os indicadores de Estados subdesenvolvidos, porque doenças desta natureza já não se verificam em países do primeiro mundo, exatamente porque dedicou-se uma atenção especial naqueles que são as infraestruturas básicas, como a questão do saneamento que eu frisei aqui. Portanto, é problemático e aqui exige um esforço redobrado, porque, como disse, se o pior são os casos que vão surgindo, muito pior ainda são as mortes que já se vamos verificar. Começa-se aqui a questionar as medidas de mitigação, se de facto estão a surtir efeito, como a própria vacina e tantas outras medidas que já foram implementadas, porque chegou uma altura que o surto, que o epicentro era Luanda, depois o epicentro passou a ser Kwanza Norte e agora o epicentro é a província de Benguela. Percebe-se claramente aqui que em alguma coisa nós estamos a falhar naquilo que é a contenção e medidas para a diminuição de casos e, quiçá, o desaparecimento da doença. Sabemos que já temos vacina contra a cólera, mas diante deste aumento passa-nos aqui a ideia de que a cobertura não é suficiente. Que medidas urgentes devem ser tomadas para controlar o avanço de casos no país e evitar mais mortes pela doença em Angola? Luís Jimbo. Olha, esta questão é pertinente. Temos que olhar nas causas da cólera. E aqui o Daniel referiu-se, uma das questões essenciais é o saneamento básico. Mas sabe que o investimento no saneamento básico tem que ser a médio e a longo prazo. E então a questão das vacinas foram uma solução de, pelo menos, estancar o aumento dos casos de cólera. Neste preciso momento, o número é preocupante porque representa 5% da taxa de mortalidade. Isto é uma perigosidade muito grande. Mas, indo às soluções, sabe que o contexto, se olhar que nós vamos ter aumentos de casos de cólera neste período por causa das chuvas. Por quê? Porque o nosso saneamento é precário, as chuvas e as águas paradas é um vetor de transmissão da cólera e por isso vimos que em Luanda o pico subiu de mortalidade. Isto vai aumentar. E depois, esta consequência neste período, abril e maio, vai aumentar a outra doença que é tropical, que é a malária, devido aos mosquitos. Consequência, os hospitais vão ficar abarrotados. O sistema de saúde vai ter crise para responder a estes casos. E crise porquê? Porque temos um outro problema no mercado de medicamentos. O presidente João Lourenço, nesses 2 mandatos, não conseguiu terminar com a corrupção e o interesse que prejudica o país no negócio dos medicamentos. Tudo que se usa nos hospitais se compra. E para este grupo de pessoas que têm benefício direito em comprar e vender medicamento para o sistema de saúde angolano, esses números são favoráveis, porque cria pressão ao governo, para o governo ceder sobre faturações e depois todos eles que ganham com isto, quem paga, quem compra, solução temos que rever o sistema, maior abertura no sistema de fornecimento de medicamento, de apoio às unidades hospitalares, os centros de cólera, para darem resposta imediata neste pico que vamos ter devido a esta conjuntura. Mas, repito, os indicadores, a análise que se faz é que vamos ter aumento de cólera porque sazonalmente haverá mais chuvas e
de ponto de vista de infraestruturas, naquilo que é a causa da cólera, que é o saneamento básico, ele é precário. Não vejo que em 3 meses estas grandes províncias, estes centros, o governo vai fazer uma reviravolta para a situação. Então, a solução está nos medicamentos. Está em conseguirmos fazer um trabalho mais profundo, mais aberto, de encontrar medicamentos lá em casa, fazer o soro, a preparação nos centros de hospitais. Ou seja, que envolve também uma participação ativa da população para que, enquanto não chegam as vacinas para todos, de alguma forma também vai surgindo essa precaução da parte da população. As vacinas não vão chegar para todos, até porque já acabaram as vacinas, as vacinas estão reduzidas a nível do estoque mundial, os casos de cólera vão aumentar. Os da minha geração aprenderam estas coisas com um livro que se chamava Guia do Terceiro Mundo, e aquilo que disse o Daniel, é aprender a fazer soro, aprender a ver os sintomas da doença, fazer no máximo que estas águas paradas tenham medicamentos, a administração pública distribuir medicamentos que eliminam o vetor de transmissão, aqueles medicamentos que se coloca na água, em zonas paradas, para ver se o vetor ali morre. Quer dizer, estas têm que ser medidas paliativas e emergenciais, porque senão esta questão da cólera, nos anos que celebramos 50 anos de independência, 2 cimeras mundiais, uma continental e outra mundial, que vamos acolher. Ora, isto coloca-nos numa situação, e depois com o custo das bandeiras, que parece que seriam 20 milhões, mas o ministro já disse que não, para que usem lá pelo menos uns 10 milhões para os programas do combate à cólera, mas nós precisamos celebrar os 50 anos sem a ameaça da cólera, e esta tem sido a maior ameaça. Muito bem. E a cólera está a afetar vários países africanos. É caso para rever as políticas públicas e apostar numa política de saúde comum? Daniel Tendo. Claramente, Angola é um Estado-membro da SADC, é um Estado-membro da SEAC, é um Estado-membro da União Africana, e no âmbito de todos esses mecanismos, grupos ou mecanismos de cooperação político e econômica, existem programas e planos convergentes no ramo da educação e no ramo da saúde, sobretudo. Há aqui percentagens orçamentais que os governos devem alcançar de forma convergente, 15%, 20%, exatamente para terem maior capacidade de dar resposta a esses problemas. E frisou aqui o continente africano. Sabemos que mais da metade, cerca de 40, 45 países do continente africano são tidos como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde os piores indicadores sociais, econômicos e políticos encontram-se lá, e a prova disso é que têm tecidos sociais muito vulneráveis, e situações como a cólera chega no nosso território e nem temos muitas vezes mecanismos de defesa. A solução há que se pensar a médio e longo prazo, uma reflexão profunda naquilo que são as políticas públicas voltada para o setor em causa, porque são vidas humanas que estão a ser ceifadas, e aqui não vamos olhar só negligência da própria sociedade, mas porque o plano de backup, o plano que deveria anteceder, não foi preparado, como já frisamos aqui. Não existem saneamentos, não existem infraestruturas que poderiam dar resposta, que eu já defendi no programa passado. Talvez deveríamos começar a pensar seriamente em termos uma Secretaria de Estado para o saneamento básico. Talvez assim essa secretaria teria mais autonomia, teria mais cabimentação do ponto de vista orçamental, e que olhasse, porque há um conjunto de patologias como a malária, tudo tem causas que são conhecidas. É problema de saneamento, problema de higiene, e não podemos continuar a perder vidas por situações que humanamente sejam possíveis de dar resposta. Muito bem. Um outro cenário preocupante e que se assiste por muito tempo é o estado de degradação de muitas estradas na capital do país. E aqui olhamos, por exemplo, para a urbanização Nova Vida, que apresenta bastante buracos no asfalto, assim como tantas outras áreas de Luanda. Luís Jimbo. Olha, quando analisei essa questão nossa, pública, é muito interessante. Este fala de buracos na estrada, pelo menos aquelas estradas que estão asfaltadas. Mas nós também temos caso ainda pior de zonas
que não tem estrada e está esburacada. Aqui mesmo, na zona, por exemplo, da zona verde do Luanda, do Quinfica, ou seja, está toda ela urbanizada, as casas estão construídas e no momento das chuvas. Ao passo que no Nova Vida cria esta situação de o asfalto cria água, cria aquele engarrafamento e insegurança nos carros, já aí é buracos na estrada, já nas zonas do Quinfica, zona verde, onde é buraco, onde não tem estrada, cria as ravinas, as águas entram nas casas, criam insegurança para as pessoas. Seja como for, as duas situações, para o caso de onde há buracos na estrada, parece-me haver um problema clássico de engenharia que tem a ver com o escoamento das águas. Por quê? Porque ali tem águas paradas, não é só no tempo de chuva. Há, na verdade, um processo ou uma forma que as águas se retêm ali. Ou é por canalização, uma forma como a estrada está ligada a um próximo ou passa por baixo um sistema de canalização de água, não é? Ou é numa situação de que sim, as famílias ou as águas dos restos descaem naquele ponto e não saem dali. É um problema de engenharia, mas o outro problema ainda mais grave é ali onde está urbanizado, tem ruas, mas não tem estradas e as águas estão a criar fissuras, está a tirar os alicerces das casas e quando vêm as chuvas também ficam intransitáveis. Ou seja, resumidamente, é a administração pública, é o investimento público que não tem qualidade. Se resume nisto, ou do ponto de vista de serviço de engenharia ou da finalização. E aqui permita-me dizer uma zona que eu passo sempre, vou voltar a fazer esta denúncia pública pela 5ª vez. Eu vivo no Sequel e quem sai do Sequel e logo ao pegar a via expressa faz um contorno que tem ali um buraco. Está vai fazer quase mais de 5 anos. E todos os dias nós assistimos o buraco a crescer. E logo à frente, próximo de uma unidade policial da BET, tem uma zona que tem sempre intervenção, porque cria buraco nas estradas. É um problema, é negligência. É pura negligência de quem tem o dever, a responsabilidade pública de fazer a gestão das vias públicas. É um problema, repito, de negligência na qualidade das obras, no serviço de engenharia e a vontade de assistir o buraco a crescer. Vem o pai, vem o filho, vem o avô, e depois cria. É lamentável a irresponsabilidade que os governantes têm para com as estradas. É lamentável. E diante deste quadro, para os automobilistas, os prejuízos são cada vez maiores, já que a mobilidade fica mais difícil e os automóveis se degradam mais rapidamente, dado o mau estado das vias e as ruas da cidade. Daniel Tento. Claramente, as causas, tal como o Luís Jimbo frisou aqui, estão identificadas e eu aqui vou apontar mesmo a falta de qualidade, a ineficiência das empresas muitas vezes vocacionadas a este tipo de empreitada, o déficit em termos de fiscalização e também a morosidade em termos de atuação da administração pública. E aqui uma chamada de atenção é que muitas vezes nós temos contato com gestores públicos a nível local, administração municipal, e eles alegam sempre que é uma responsabilidade da administração central. Então, eu penso que também falta aqui alguma coordenação metódica entre a administração local e a administração central, porque fica-se difícil muitas vezes identificar quem tem a responsabilidade de dar resposta àquela questão. O outro aspecto interessante é que, se olharmos, por exemplo, essas vias que sofreram recentemente intervenção por conta do programa de águas na província de Luanda, todo aquele asfalto que foi reposto não está em condições.
todo aquele asfalto, olhamos a via do Patriota, a via da UDP, perto da Estrada da Samba, todo aquele asfalto que foi recolocado não está em condições. A médio prazo, aquelas estradas vão rebentar. São vias estratégicas porque permitem a circulação de um município para o outro, tanto de pessoas como de bens, e há uma utilização intensa dessas vias. Com chuvas intensas que caracterizam a província de Luanda, obviamente que a curto prazo essas estradas vão abrir, mas de certeza que isso beneficia um grupo restrito, porque são recursos financeiros que o Estado novamente terá que pôr, mas enquanto cidadão nós ficamos agastados, porque tal como frisou, os automóveis têm sempre problemas por conta das condições que as nossas vias apresentam. E aqui o apelo é maior responsabilização da classe governante, porque acaba por afetar o cidadão. Nós temos nos debatido com a questão do IVM, que é um imposto que, em princípio, devia ser parte dele utilizado para a reposição e melhoria das nossas estradas. Temos um fundo rodoviário e, se continuarmos a ter essas estradas sem qualidades, isso vai fazer com que o cidadão tenha alguma resistência no pagamento deste imposto, de taxas voltadas, porque é como se a contrapartida não estivesse a ser resolvida e, no final, é o Estado que perde recursos. Portanto, maior responsabilidade. Não vê os resultados, não tem por que pagar, por exemplo, uma taxa de circulação. Então, aqui o apelo é maior responsabilização da classe governante e melhor coordenação naquilo que são as responsabilidades da administração local e da administração municipal. Existem questões que a administração local pode muito bem intervir, mas muitas vezes tem que esperar a administração central, mas isso dá alguma morosidade, e quando chegar lá o buraco já tem um tamanho imenso, já ceifou vidas. O buraco pai, o buraco filho, o buraco avô. Claramente, então assim, né? Isso no final acaba por impactar negativamente no bolso do cidadão, o que não é sadio, tendo em conta o poder de compra do cidadão angolano, que já é muito diminuto, muito reduzido, ter que gastar mais com estas questões que deveriam ser muito bem acauteladas. Olha, só uma nota do IVM, do Imposto Veículo Motorizado. E para dizer que citou da taxa, não, hoje já não há taxa de circulação. Quem tem um carro é obrigado todos os anos a pagar este imposto, mesmo que o seu carro esteja avariado, causado por aquele buraco. Ou seja, por isso é uma injustiça para o cidadão, para quem tem um carro que está danificado na via por causa do mau estado da via, o carro está na oficina, é obrigado a pagar o IVM. Isto, pronto, é o Estado, né? E vamos continuar a falar do setor automotivo. No mercado de acessórios de automóveis há o problema do preço das peças e até da oferta de peças para determinadas marcas. Luís Jimbo. Olha, mas sobre este mercado de peças nós já melhoramos muito, temos que reconhecer isto. Deixa eu dizer algumas marcas de que nós temos o luxo e o privilégio de fazer acesso às peças genuinamente e com garantia na venda destes carros. Por exemplo, as marcas Hyundai, as marcas Suzuki, as marcas Toyota, ou seja, houve uma exigência maior das autoridades públicas, do governo, perante os concessionários, em garantir garantias de fábrica. E hoje o mercado, quem importa veículos de marca, também tem a obrigação de garantir peças subsalientes. Isto está melhorado aqui bastante. Agora, o que precisa ser regulado são os outros mercados. Isto precisa ser regulado, ou seja, não se pode vender motores à forma como se vende e aonde se vende. É uma questão de regularização, porque estes concessionários não podem deter um monopólio. Aliás, há outras peças que não estão na linha dos concessionários. Os filtros, os parafusos, os pneus, que são de uso de todos os dias para os veículos. Este mercado é que tem que ser melhor regulado, melhor controlado e também investido, porque parece-me que no nosso circuito de mercado não há uma ideia do sistema financeiro
financiar o negócio de peças quem está neste mercado. Porque se olha que é o negócio de mafiosos, é o negócio de nigerianos, é o negócio de... quer dizer, é um negócio precário, mesmo, como se chama aquele mercado? Do mercado das peças. Essa ideia é que tem... É o negócio do mercado dos Correios. E esta ideia é que precisa ser desconstruída porque, na verdade, este negócio, com a forma como está desregulado, promove roubo seletivo. Há ladrões de carros, de peças, que selecionam, às vezes, as placas. Eles sabem que os concessionários não podem fornecer placas. Eles vão roubar as placas destas viaturas e levam neste mercado, porque não há uma regularização e um controle e até um incentivo do Estado para o setor do negócio de peças. A aposta em marcas de automóveis montados em Angola, e aqui destacar as de marca chinesa, pode ajudar neste assunto das peças? Daniel Tendo. Claramente, a implementação de uma indústria local, que seja chinesa, japonesa, ou de qualquer outra proveniência localmente, acaba por beneficiar. Nós sabemos que essas marcas que temos aqui de nacionalidade chinesa, ao estar aqui, certamente os detentores de viaturas destas marcas têm menos dificuldade em relação àquelas que demandam por mais peças. Mas, tal como o Luís frisou aqui, o problema neste setor, neste segmento, é um problema genérico, reflete claramente também o nível de informalidade da nossa economia de forma geral e a falta de uma regulamentação efetiva também do próprio mercado. E quando boa parte da atividade é baseada na informalidade, isso desperta um conjunto de ações que, na maioria das vezes, não são abonatórias. E como boa parte dos produtos daqueles mercados existentes e daquelas concessionárias existentes são na base da importação, não tem como os preços não serem altos, porque os comerciantes acabam por importar a preços altos, tendo em conta também a disponibilidade de divisas que os mesmos têm. A outra questão é, ao olharmos, por exemplo, o mercado dos Correios, quem abastece o mercado dos Correios? Essencialmente, boa parte das peças que estão nos mercados dos Correios, e a polícia muitas vezes tem denunciado, são provenientes de ações indecorosas, são através de roubos. As centralidades, como é o caso da centralidade do Quilamba, é vítima. Ainda há dias acompanhamos uma reportagem que mostrava claramente cidadãos que estão há mais de 2 anos nesta prática. Eles previamente selecionam as viaturas, tal como o Luís frisou, daquelas que as peças são de difícil importação. Então são os carros, as peças roubadas que acabam por abastecer o mercado. Então exige-se aqui maior regulamentação no mercado, porque enquanto tivermos esse nível de informalidade, certamente continuaremos a ter problemas desta natureza e no final é o cidadão que acaba por pagar. Eu compro o carro a preço exorbitante, um chico esperto vai chegar à viatura para levar uma peça e no final eu vou ao Correios comprar uma peça como se fosse uma peça nova e muitas vezes posso dar o caso de ser mesmo a peça do meu carro que foi roubado. Então, maior regulamentação e reflexão profunda sobre o setor exige-se para que acautelemos estas situações. De fato, uma situação preocupante. E nas centralidades continua o dilema de moradores que até agora insistem em não cumprir com o pagamento da renda resolúvel. Luís Jimbo. Olha, esta notícia diz que a PGR vai notificar. Sabe que este tem que ser é um problema social, não é só um problema jurídico. E aqui coloco nessas duas vertentes. É social porque muitas destas famílias não estão a pagar porque não têm para pagar. É só para fazer um cálculo muito básico. Uma residência para quem está numa das centralidades, pelo menos em aquilo que tem pagamentos fixos, que tem a ver com água, luz,
e macro-residência. Taxa de condomínio? Não vou incluir taxa de condomínio, vou só incluir água, luz. E se é uma família que pelo menos tem um AC, não gasta menos de 50 mil kwanzas por mês. Então calcula-se depois essa família tem crianças para a escola, essa família, esse pai vai trabalhar, os custos de transporte, ou seja, 50 mil para ele todos os meses gastar para casa. Adicionei os 50 mil com a taxa mínima de renda razoável, que podemos dizer que estão por aí em 30 mil, 35 mil, e a energia e água ele pode gastar 15 mil por mês. Então, um chefe de família ou uma chefa de família, para ter uma gestão de 50 mil mês gastar, no mínimo tem que ser 25% do seu salário, ou seja, pelo menos tem que ganhar 200 mil kwanzas. Agora vamos nos perguntar, quem é que ganha 200 mil kwanzas? As condições que foram dadas a estas casas olharam para estas conjunturas? Não. Este é o problema social. Ainda ligando ao problema social, tens um caso de combate à corrupção, onde fala dos números das pessoas que se endinheiraram. Aquilo não é ficaram ricos, endinheiraram-se por via destas obras. Estão aí. E a parte da justiça é que, indo ao tribunal, analisando caso a caso, eu até auguro que seja assim, porque vai-se chegar à conclusão que, em algumas circunstâncias, aquele morador não tem nada para pagar. Vamos, por exemplo, os condomínios nas zonas as centralidades nas zonas do leste, que na sua maioria há uma evasão das ravinas. Já não tem esperança, é uma perigosidade viver lá. As centralidades que até o preciso momento, prédios, há intervenção dos chineses por causa das fissuras, por causa os prédios estão a entrar, não foram bem assentados, ou seja, quando se olhar caso a caso, por que é que tu não pagas, como foi a casa, como está a casa, o tribunal pode chegar à conclusão ou que aquela casa não vale o valor que lhe é exigido, ou que aquela casa ainda é uma perigosidade para a família que está lá. Eu auguro que vão ao tribunal para ser, mas também esta não é a primeira vez. Nós temos casos como esse com os fogos de construção, que fizeram uma casa a pagar 12 mil para um ex-combatente que só ganha o salário mínimo, a pensão mínima era de 11 mil. Quer dizer, o governo tem exemplos de más práticas contratuais com o cidadão no combate, na questão com as casas, que depois fica-se com a ideia que o cidadão não quer pagar porque tem tanto dinheiro no bolso e não quer mesmo. Não é esta a verdade. E pior é que o governo tem dado moratórias sucessivas, o que pode levar aqui a sensação de que nada acontecerá. Como é que olha para este problema? Estamos entre a justiça ou a tática política, Daniel Tento? Olha, essa questão do não pagamento nas centralidades, temos que olhar a forma de como tudo aconteceu. O princípio é que está a ditar o contexto atual. Existiam finalidades sociais, econômicas e políticas com estes projetos. Socialmente, o governo pensou, era a fase da reconstrução nacional, onde um dos grandes pilares era o problema da habitação para o país. Resolveu-se isso, mas a questão é que as pessoas que inicialmente deveriam ter direito de usufruir destas habitações, a finalidade econômica deveria falar mais alto, mas não falou mais alto a finalidade econômica, falou mais alto a finalidade política. As pessoas que beneficiaram-se destes apartamentos, de residências nessas centralidades, foi a base de compadrio, foi a base de nepotismo. Muitos nem sequer houve uma avaliação dos riscos de garantia, de retorno. Não houve esse trabalho como tal. Passado 10, 15 anos, começa-se a verificar de facto que o problema é maior, porque já começa a dar a impressão de que tratou-se de um investimento perdido, de um fundo perdido, porque o governo tem tido dificuldades
de ver o reembolso destas habitações. Que soluções? Bom, do ponto de vista jurídico, não é muito o meu campo. Teríamos que ver quais são os termos contratuais do mesmo, mas politicamente posso garantir que é daquelas batatas quentes que o governo tem. Porque politicamente não é tão viável um braço armado do governo, aí poderíamos trazer talvez essa questão que fez sobre a tática política, porque não é tão estratégico da noite para o dia o governo chegar e desalojar toda aquela gente, todo aquele pessoal que reside nessas centralidades, mas que exige uma reflexão, uma negociação com as partes. Faz todo o sentido. Há que se ver aqui um meio termo em que o governo não perca tanto e as famílias que habitam nessas residências também não percam. E há que se ter em conta todas as variáveis. Há de facto essa variável que o Luís levanta sobre a incapacidade de pagar, porque o valor negociado há 15 anos atrás não é o mesmo hoje, e que, de certa forma, há um conjunto de cidadãos que vivem na incapacidade de pagamento dessas habitações, mas também existem aqueles que estão a apoderar-se dessa questão por saberem que é Estado, por saberem que por ter aí alguma sensibilidade política vai fazer com que o governo não use o seu braço de ferro, porque existem um conjunto de questões que precisam ser ponderadas. Então vive-se esse dilema daqueles que infelizmente não têm como pagar e daqueles que, mesmo com condições para o pagar, acomodam-se porque sabem que o governo não vai ser tão duro, mas que há toda a necessidade de sentar, porque o Fundo Habitacional tem notificado as famílias, tem levado cartas às famílias para informar da dívida, a explicar a necessidade de pagar, mas nem todo mundo vai cumprindo. Portanto, aqui o Estado é chamado a repor, porque isso cria também para a sociedade um sentimento de que eu posso, mais uma vez, beneficiar de um projeto do governo. Eu sei que o governo não vai vir com tanta força sobre mim. Os casos dos créditos é a mesma coisa. Lembramos-nos do BUE, que eram créditos para os jovens, que a maioria das pessoas que beneficiaram-se deste crédito não pagaram. Matéria, não, exatamente. A habitação é a mesma coisa. Cria-se aqui um sentimento ao cidadão de que podemos fazer e não vamos... Daniel, isso é uma nota importante. Não estamos perante um caso de crime. Estamos perante um caso de incumprimento contratual. Certo. Por isso, não se desencadeia a possibilidade de se tirar as famílias das casas. Não, estamos perante um caso de incumprimento. É um cível. Um processo civil, não um processo criminal. Certo. Muito bem. Vamos olhar rapidamente para mais um tema. A guerra das tarifas impostas por Trump parece que vem ganhando mais força no meio de incertezas e recuos. Luís Jimbo, para o caso dos países africanos, essas tarifas preocupam? Olha, essas tarifas do Trump, acho que têm que nos ajudar a refletir também em nós mesmos a sermos mais autoprotecionistas. Ou seja, se nós quisermos nos proteger e usar a mesma moeda nas guerras das tarifas, nem a China, nem os Estados Unidos, nem o G8, tudo vai parar. Porque esses países, para desenvolver, dependem da nossa matéria-prima. Se nós começarmos a pensar, vamos aumentar a tarifa do petróleo, do diamante, da madeira, eles vão parar. Ora, é que nós temos que nos auto-refletir. Nós, África e africanos, o que é que queremos? Deixemos, porque estas são tarifas em produtos acabados, em produtos transformados, mas a matéria-prima está sempre a sair no Congo, na Zâmbia ou em Angola. Eu acho que é um momento mais de autorreflexão, porque diretamente não nos afeta, porque nós não produzimos nada para mandar para a Europa nem para mandar para a China. Nós também compramos, e é até interessante, de que de 10 coisas que tu compras nos Estados Unidos, 9 é made em China. Ou seja, é a guerra deles.
Nós temos que nos precaver de começar a aumentar as tarifas dos recursos minerais críticos para nós investirmos na agricultura e produzir o que nós comemos. Muito bem. Daniel, tendo mesmo a sua área, esta guerra das tarifas traz alguma ameaça de instabilidade na economia angolana? Indiretamente, sim. Indiretamente, a economia angolana acaba por ressentir, e aliás já estamos a viver isso, porque as tarifas acabam por gerar um sentimento de desconfiança a nível dos mercados globais, tornam os mercados globais menos previsíveis, e é a partir daí que determinados produtos, determinadas variáveis a nível do próprio mercado vai ressentir isso negativamente, e é o que está a acontecer com o setor, com o mercado do petróleo. Ou seja, por conta dessas oscilações a nível do mercado global, determinados setores vão ressentir isso, e para o caso da economia angolana é certamente o petróleo. Nós fizemos um orçamento a $70 por cada barril, e nós hoje já estamos com o preço do petróleo a nível do comércio internacional a girar em torno de 60 a 65, já perdemos $5 a $6 para cada barril. Isso já exige uma reflexão interna, uma eventual revisão do Orçamento Geral do Estado, porque a ideia do governo era levar essas turbulências no mercado internacional até o primeiro trimestre do ano 2025 e ver como o mercado ia comportar-se durante o mês de abril, e piorou, olhando as oscilações dos primeiros 3 meses, e já começa a exigir aqui alguma reflexão, porque o petróleo é este produto que depende muitas vezes das oscilações, e nós temos uma economia extremamente vulnerável. Agora, olhando a questão das tarifas, obviamente que é uma guerra de titãs, não é? Porque está aí a China e os Estados Unidos da América, são economias extremamente interdependentes, mas indiretamente o resto do globo vai ressentindo. Em economia internacional, falamos que o uso de tarifas nunca é bem-vinda para o livre comércio, mas, infeliz ou felizmente, os Estados utilizam as tarifas como um instrumento político. E é o que o Donald Trump está a fazer aqui, olhando o perfil do presidente Donald Trump, é um nacionalista, e essa lógica do MAGA que ele muito defende, que é tornar a América grande novamente, reflete claramente uma intenção de defender a sua indústria através da aplicação destas tarifas, e como consequência, não obstante de estar aí entre a China e o próprio Estados Unidos da América, o mercado global vai ressentindo, já começa a se revisar em baixo o crescimento econômico global, mas há ganhos do ponto de vista econômico também do próprio Estados Unidos da América, porque nem tudo aí está perdido. Mas economias como nossa, tal como o Luís frisou, exige aqui uma reflexão profunda sobre essa contínua dependência do continente africano de produtos acabados provenientes dessas grandes economias. Agora, diretamente por não sermos países essencialmente exportadores, somos apenas especialistas em exportar matéria-prima, diretamente essas medidas não afetam. Por exemplo, para Angola são cerca de 32%, em princípio, não afeta diretamente a economia angolana, mas desde o momento em que afeta o mercado de petróleo a nível global, certamente precisamos nos preocupar. Muito obrigada aos dois por terem estado neste espaço, e até à próxima. Até à próxima, Manuela. Boa noite. Vamos ao primeiro intervalo. No regresso tem as novidades que marcam o dia a nível do desporto. Até já. Bem-vindos de volta. O Museu Nacional de Antropologia é palco de uma exposição que acolhe entidades do governo da província de Luanda, criativos e público em geral. As obras despertam um olhar atento de quem visita a exposição. O Museu Nacional de Antropologia foi o palco desta exposição, tendo acolhido entidades do aparelho do governo de Luanda, criativos e o público em geral. Com olhares atentos, as obras expressavam sentimentos e cada um fazia a sua interpretação. Para o vice-governador de Luanda, Manuel Gonçalves, a classe artística está ligada com a cultura local. Nós estamos a celebrar o mês da juventude, o mês da paz, mas sobretudo estamos a assinalar e também a celebrar
os 50 anos da nossa independência. Angola conquistou a independência em 1975, onde trouxemos aqui um momento inverso daquilo que foram os outros momentos que vivemos, em que a maior parte dos nossos jovens eram obrigados, e vamos aqui mesmo dizer isto, porque tínhamos de defender o nosso território, defender a nossa soberania, e hoje, com um pincel, capaz de fazer com que todos nós valorizemos não só aquilo que são os nossos valores artísticos e culturais, mas fundamentalmente mantermos a paz, mantermos a nossa liberdade e a nossa dignidade enquanto angolanos. A paz é cuidada com firmeza para os angolanos. A curadora Alzira Simões sempre encorajar a classe artística juvenil. Tento estar porque penso que temos que valorizar os nossos artistas, dar-lhes reconhecimento que cada vez mais é merecido, e por isso tento estar onde eles estão, onde temos a nossa arte, e por isso tenho que olhar e interpretar e respeitar com a devida atenção as obras que eles nos dão. Eu usei a pintura lá atrás, eu usei pincel sobre tela, acrílico sobre tela, usei a técnica stencil. A obra retrata o sorriso, o gargalhar da paz. Como pode ver, tem um menino e com um símbolo aí da liberdade e um coração com um símbolo de amor. Na Feira de Exposição de Artes Plásticas temos todas as idades. Além, a arte é transmitida geracionalmente. Agora, vou falar com o super-homem do grupo e também as princesas, para saber o que é que lhes trouxe cá. Oi, princesa! Oi! O que é que vieram fazer cá? Viemos inspirar as artes e ver para nós também começar a pintar. E quem vos trouxe? O nosso avô. Digam alguma mensagem para o vovô que vos trouxe aqui. Avô, eu estou muito feliz porque o avô nos trouxe aqui. Aqui nós podemos ver muitas pinturas e podemos admirar. E também nós ali podemos criar nossas pinturas e talvez um dia ser artistas. À exposição no Museu Nacional de Antropologia. O Cabos Corpo de Palanca e o Luanda City empataram a 2-2. A partida referente à jornada 24 do Girabola aconteceu no estádio 22 de junho. O estádio 22 de junho, no Rocha Pinto, com casa lotada, foi palco do derby da capital do país entre o Cabos Corpo do Palanca e o Luanda City. As duas equipas mostravam vontade de vencerem o jogo, com o equilíbrio a ser nota dominante. O Cabos Corpo poderia abrir as hostilidades por intermédio de Mindinho. No entanto, o remate do jogador da formação do Palanca passou muito próximo da baliza defendida por Zema. O Luanda City respondeu por intermédio de Chinês, que de cabeça mandou a bola beijar o travessão. Na sequência, o Cabos Corpo respondeu por Baiala, mas valeu a atenção de Zema. Os Citizens de Luanda adiantaram-se no placar no início do segundo tempo, por intermédio de Amorzinho. O golo do empate teve o carimbo de Wilfred após trabalho individual de Mindinho. O Luanda City voltou a estar à frente do placar, desta vez por Mona, ao passar com facilidade ao guarda-redes Rachoni e mandar a bola dançar no fundo das redes. Quando tudo apontava para o triunfo dos Citizens, eis que Wilfred voltou a aparecer. O avançado ivoiriense concluiu com perfeição o cruzamento de Filhão no tempo de compensação para empatar a partida a 2-2. O técnico do Luanda City, Rui Ortete, afirmou que os dois conjuntos dignificaram o futebol praticado no 22 de junho. Um grande jogo de futebol. A semana passada sofremos um golo aos 11 minutos de segundo tempo, sofremos um penalti. Hoje, nos segundos tempos, sofremos um golo, e um golo até estranho, porque a bola vem longa, há tempo perfeitamente para a equipa se organizar e perceber de onde é que vem a bola. Foi uma falha muito grande, mas tudo bem. Por outro lado, Beto Bianchi, timoneiro da formação do Cabos Corpo, salientou a importância de conquistar ponto, uma vez que a equipa do Palanca busca permanência no campeonato. As equipas que estão abaixo, todo ponto que conseguir é resultado positivo. Logicamente, se a gente estivesse disputando o título, um empate em casa seria
não positivo. Mas sempre que seja somar, nesses últimos jogos que faltam, para a gente é positivo. O Cabo Escórpio do Palanca é 11º com 27 pontos, já o Luanda City é 14º com 19. À Seleção Nacional Sub-17 temos o Aniceto Moquinto, que é comentador residente da Rede Girassol. Moquinto, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite a si, telespectador. Vamos então avançar para o primeiro tema. Ao nível das seleções, o desempenho dos palanquinhas em África pode ser um mau sinal para o futuro, Moquinto. Claramente, depois dessa papérrima participação no Canem Sub-17, em que sonhávamos, inclusive, em conquistar esse troféu, dito pelo próprio selecionador, que achava que tínhamos capazes, mas acabamos por claudicar. Apesar de, na fase de grupo, termos terminado na 3ª posição, como um dos melhores terceiro, ainda assim, no mata-mata, fomos impotentes, não conseguimos apurar diante do Egito, melhor organizado que nós, melhor preparado que nós a todos os níveis, e isso acabou por fazer toda a diferença. Mas estão aí as sementes lançadas. Penso que agora é uma questão de acompanhamento, cuidarmos desses jovens garotos. Poderão não servir mais para os sub-17, mas está ali o futuro. Podemos aproveitar. Com o desempenho da nova direção da Federação de Futebol? Bem, penso que, aliás, tivemos na passada sexta-feira os 100 primeiros dias de balanço desta nova direção. E se nós olharmos do ponto de vista resultados, temos regredido. Tanto a nível da própria seleção A, onde em 3 jogos a seleção perdeu, 2 jogos empatou 1, e a nível da seleção, esta seleção jovem, onde estavam depositadas nossas fichas com a esperança de voltarmos a ter uma seleção jovem no Mundial, por conta da mal preparação, ao não terem dado o torneio, que aliás tínhamos conseguido bem na Turquia, e a seleção não participou por falta de recursos financeiros, seguramente isso vai mostrando que há um desacelerar naquilo que é o trabalho que havia sido feito pela direção anterior. Agora, vamos aguardar que essas falhas detectadas atualmente sirvam para números de análise para a própria direção, para procurar fazer melhor nos próximos desafios, tanto a nível da seleção A como a nível das seleções jovens. Muito bem. E na Europa, onde os campeonatos também se aproximam do fim, ainda se pode antever grandes surpresas, Moquinto? Claramente, e aliás vimos no campeonato português, onde o Sporting, a entrada desta jornada era segundo classificado, acabou por voltar à liderança do campeonato depois de ter vencido o seu jogo, e o Benfica nesta tarde não tem conseguido vencer o Aroca, que era supostamente o adversário ao seu alcance para vencê-lo. Teve aquele empate de 2 bolas e isto de alguma forma fez com que o Benfica perdesse 2 pontos. A esta altura estão empatados com o mesmo número de pontos, mas o Sporting tem vantagem. Se o campeonato português terminasse hoje, claramente que seria o Sporting campeão. Na Itália, continua a luta para o título em aberto, o próprio Inter vai liderando com alguma mestria e a Napoli vai espreitando sempre a possibilidade de chegar ao título. Penso que a nível da Alemanha as coisas aos poucos vão se definindo, porque o Bayern de Leverkusen, o campeão em título, nesta altura, vai perdendo algum gás nessa fase crucial do campeonato, onde vai somando empates sucessivos, e isso de alguma forma vai beneficiando o Bayern de Munique, que vai alargando a sua diferença pontual para o segundo classificado. Moquinto, há aqui algum destaque para os angolanos na Europa? Bem, o destaque para os angolanos na Europa é, na verdade, serem utilizados nos seus jogos. Zito Luvumbo está a jogar, agora mesmo deve estar a terminar o jogo do Rayo Vallecano, onde temos o angolano Randy Teca. Não entrou a titular, mas está no banco, provavelmente poderá entrar. Clinton da Mata foi titular também no seu jogo, e penso que aqueles que normalmente têm sido os primeiros jogadores a serem escalados pela nossa seleção têm merecido destaque nas suas equipas, com exceção do Basto Kisanga, que por lesão não está a jogar no seu Botafogo, e auguramos que recupere o mais rápido possível para poder então ajudar a sua equipa, e quando o precisarmos na seleção, estar disponível para ajudar os angolanos nas diversas empreitadas em que temos estado inseridos.
Muito obrigada, Muquinto, por estes minutos e boa noite. Obrigado. No próximo bloco tem atualidade além fronteiras. O Domingo Notícias volta daqui a pouco. Até já. As autoridades tunisinas desmantelaram nesta semana dezenas de acampamentos improvisados que abrigavam migrantes africanos como parte de uma operação abrangente para limpar áreas ao longo da costa mediterrânea do país e aliviar as tensões com os moradores. O assunto está em destaque na página internacional. Os acampamentos improvisados, localizados em terras privadas, há muito tempo são palco de violentas alterações de El Anran e Jebeniana, duas cidades localizadas ao norte de Sfax, a segunda maior cidade da Tunísia. O brigadeiro-general Hossan Oddin Jababli, porta-voz da Guarda Nacional da Tunísia, disse à Associated Press que as varreduras pretendiam garantir saúde e segurança. Ele disse que cerca de 200 migrantes detidos vieram de países subsaarianos. As autoridades também alegaram ter apreendido esconderijos de armas brancas durante as incursões e desde então as autoridades indicaram que as deportações podem começar em breve para os suspeitos de planear atos de violência. As autoridades sugeriram anteriormente que mais de 20 mil pessoas estivessem abrigadas nos campos que ficam perto de uma parte da costa localizada a menos de 161 quilômetros das ilhas italianas que formam as fronteiras mais extensas da União Europeia. As forças de segurança da Tunísia intensificaram os esforços para impedir que os migrantes cheguem ou cruzem o mar, uma jornada que pode ser mortal. Até ao final de fevereiro, 432 migrantes chegaram à Itália depois de embarcar na costa da Tunísia, de acordo com a Agência de Refugiados da ONU. O Dicastério para o Clero emitiu um decreto assinado pelo Papa Francisco, limitando as ofertas dos fiéis para que as missas incluam as suas intenções de forma a evitar certas práticas que foram abusivas em vários lugares. O documento atualiza o regulamento sobre a disciplina das intenções da Santa Missa, que descreve como os sacerdotes devem agir quando os fiéis solicitam uso aprovado pela Igreja. É lícito a qualquer sacerdote que celebre a missa aceitar a oferta dada para aplicar de acordo com uma dada intenção. Porém, pedem que se tenha cuidado para não acumular muitos numa só missa e, em qualquer caso, o padre pode ficar apenas com um e dar o restante a paróquias necessitadas. A aplicação coletiva de várias ofertas para uma única missa é lícita apenas se os ofertantes, prévia e explicitamente informados, tiverem consentido livremente, refere o texto, acrescentando que a vontade dos sacerdotes nunca pode ser presumida ou indeferida do silêncio. Um ataque russo com mísseis atingiu neste domingo a cidade ucraniana de Sumy, no nordeste do país, e matou pelo menos 32 pessoas, segundo as autoridades locais, citadas pela CNN Internacional. Há 2 crianças entre as vítimas mortais. O ataque aconteceu quando dezenas de pessoas se reuniram para cerimônias religiosas. Há também registro de pelo menos 99 feridos, incluindo 11 crianças, naquele que é já considerado o pior ataque contra civis ucranianos desde 2023. Situação: às 13h40, 31 pessoas mortas, incluindo 2 crianças, e 84 pessoas feridas, incluindo 10 crianças. Os trabalhos prosseguem, anunciou numa publicação na rede Telegram o serviço de socorro ucraniano, citado pela agência France Press. O ataque a Sumy foi denunciado por um autarca local
também através das redes sociais, que avançou a existência de vários mortos, acrescentando que o inimigo voltou a atingir alvos civis. Muitas pessoas foram mortas hoje em consequência do ataque de mísseis, afirmou o presidente interino da Câmara de Sumi, Artem Gobzar, confirmando também os 21 mortos. Domingo de Ramos é uma das celebrações religiosas anuais no centro da cidade, que atrai mais pessoas. O município de Luinga está pronto para recomeçar a produção de arroz no perímetro irrigado da localidade. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, onde está a cumprir uma missão na província da Lunda, do Kwanza Norte, melhor dizendo. No Luinga está a acompanhar esta jornada de campo do ministro Isaac dos Anjos, o Simão João. Simão João, boa noite. Dizer que o ministro da Agricultura e Floresta, Isaac dos Anjos, vai cumprir então uma jornada de trabalho aqui na província do Kwanza Norte, propriamente nos municípios de Luinga, Camabatela e também Luinga recupere aquilo que foi a mística na produção de arroz em grande escala. Vamos tocar o Luinga para começarmos a pôr o Luinga a produzir novamente. Vamos começar pela reabilitação da nossa infraestrutura de rega. Vamos reparar as barragens que estão demolidas, danificadas. Precisamos do apoio dos SOBAs para mobilizar a população. Esse trabalho que vamos fazer é um trabalho que tem que ser feito pela população, com a participação da população. Não temos dinheiro para contratar grandes empresas para fazer o trabalho que temos que fazer. É um trabalho simples. Já pedimos a uma empresa para vir cá à frente demonstrar que o trabalho é simples. As empresas vão trabalhar as partes mais difíceis, que é a reposição das paredes, das barragens partidas, dos canais danificados, mas de resto, a limpeza dos canais é manual, é para ser feita com katana, com enxada, com machado, e a nós vai competir repor as comportas, reparar as PHs, as passagens hidráulicas, mandar-vos o cimento que vocês precisam para compor a obra. O ministro da Agricultura não tem muitas promessas para fazer, só tem trabalho para dar. Então, com o Sr. Governador, estamos a pedir, Sr. Governador, vamos assentar a população no Luinga com o apoio dos SOBAs. Cada família vai ter o seu pedaço para produzir arroz com irrigação. Temos que ver qual é o tamanho dessa horta. Ainda hoje, o governador da província do Kwanza Norte, João Diogo Gaspar, também salientou que este projeto vai poder reforçar aquilo que é a cadeia alimentar do nosso país. São informações que nós vamos levar aos nossos telespectadores em próximos serviços de notícias da Rede Girassol. Por agora é tudo. Despede-se Leandro Diogo e Simão João no Kwanza Norte. Boa noite. Boa noite, Simão João, a partir do Kwanza Norte. E a seguir a este jornal, você já sabe, tem cinema para ver na TV Girassol. O nosso encontro fica marcado para amanhã às 12 horas. Boa noite, boa semana. Fique em paz.